Aluno, olá aluna, vamos iniciar então o nosso bate-papo de hoje e o tema que nós vamos trabalhar é o sistema nervoso, os músculos e esqueleto em outros animais, perfeito? Não apenas nos seres humanos, mas também em outros animais, o sistema nervoso atua em conjunto com os ossos e os músculos. O sistema nervoso, ele envia impulsos nervosos para os músculos que ao se contraírem, movimentam partes do esqueleto. Observe que no nosso esqueleto, que o nosso esqueleto é interno, ou seja, está por baixo da pele e dos músculos. Ele sustenta o corpo, protege vários órgãos e, juntamente com músculos e sistema nervoso, atua nos movimentos. Esse também é o caso do esqueleto dos outros animais vertebrados. Todos os que possuem coluna vertebral, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, possuem aí um esqueleto interno, tá? Esqueleto interno aí dos indivíduos, Em muitos animais invertebrados, como os artrópodes, daí nós podemos citar insetos, aranhas, camarões, lacraias e etc. E muitos moluscos, como caracóis, mexilhões e assim por diante, o esqueleto cobre o corpo, ou seja, é um esqueleto externo, também chamado de exoesqueleto. No nosso caso, e dos animais vertebrados, é endoesqueleto. No caso aí dos invertebrados, que eu mencionei agora há pouco, nós chamamos de exoesqueleto. Tá? No grupo dos artrópodes, o exoesqueleto é fino e dobrável em alguns pontos, principalmente aqui, nós observamos a articulaçãozinha aqui, tá? Essa característica, somada à contração dos músculos presos ao esqueleto, possibilita movimentos dos seus apêndices, como antenas, pernas e asas. Os apêndices desempenham ainda outras funções, como pegar comida, mastigar o alimento, sugar o néctar, e assim por diante. No caso das antenas, elas funcionam como órgãos dos sentidos. Daí nós podemos falar do olfato e do tato, propriamente dito, tá? Agora, o esqueleto externo dos artrópodes não se expande conforme o animal cresce. Assim como o exoesqueleto envolve todo o corpo, ele é substituído periodicamente, tá? Durante o crescimento do animal. São as chamadas mudas. Aqui nós temos uma cigarra que acabou de sair do seu exoesqueleto, tá? O exoesqueleto, tá? Se chama aqui, quando ele fica solto aqui, exúvia, Na verdade, a saída do indivíduo aqui de dentro é sinal porque aqui ele já não comporta mais. Como ele está crescendo de tamanho, ele precisa, adquirir aí um outro exoesqueleto. Então, com a ajuda de um hormônio, existe uma abertura aqui nesta região. O animal ele sai para o meio externo com um exoesqueleto ainda mole, que ele vai endurecendo conforme passa-se as horas, os dias e assim por diante. Neste momento ele está suscetível, tá? Nesse momento de muda, ok? O sistema nervoso dos artrópodes é formado por um cérebro e nervos que controlam a contração dos músculos e o movimento desses animais. O sistema nervoso também é responsável por receber mensagens dos órgãos dos sentidos, como os olhos e antenas. Em alguns invertebrados, como as minhocas, a sustentação do corpo é feita pela pressão dos líquidos existente no interior de cavidades do corpo. Em outros, como as águas vivas, não há um esqueleto. Ainda assim, o movimento de todos os animais ocorre pela interação do tecido nervoso com o tecido muscular, tá? E para a gente encerrar, vamos falar sobre o voo dos insetos e das aves, tá? Nós temos aqui um exemplo a exemplificação, das asas que batem, tá? Para cima e para baixo, esse movimento aí. Então vamos lá. A maioria dos insetos, como borboletas, abelhas, besouros, baratas e gafanhotos, podem voar. São poucos os insetos que não têm asas, como as traças, as pulgas e os piolhos,
O movimento das asas depende da contração de músculos verticais e longitudinais, ligado ao exoesqueleto desses animais. Então, eu tenho o exoesqueleto e eu tenho a presença de músculos, tá? Tanto músculos verticais quanto os longitudinais, né? E quando os músculos verticais relaxam, os longitudinais, que estão em verdes, né, aqui e aqui, eles se contraem. Assim, o tórax fica mais alto, o que faz a asa baixar, tá? Então, essa é uma característica aí de alguns insetos. Agora, outro grupo de animais que se especializou em voo, né, foi as aves, tá? E aí, o que que acontece? Esses animais apresentam algumas adaptações que possibilitam a maioria deles a capacidade de voar. O esqueleto das aves, primeiro, é leve, tá? E seu osso externo costuma ser bem desenvolvido. Neste osso há uma expansão chamada de carena, que é essa estrutura aqui, ó. Desculpa, a carena tá aqui, ó, tá? E aí, essa carena, né, na qual prende uma forte musculatura peitoral. Quem já comeu a galinha, na parte que ela fica a parte do peito, né, depois que a gente come toda a carne, fica só o esqueletinho, tem uma estrutura cartilaginosa. É mais ou menos ali nessa região, tá? E ela é responsável, então, pela movimentação das asas, né? Então, é isso que acontece. Aqui nós temos então uma ave em pleno voo, aonde, ó, a carena, que é essa estrutura aqui, ó, está o quê? Relacionada com a musculatura peitoral, tá? E aqui nós temos ela em destaque para vocês, daí só no esqueletinho. Perfeito? Fico por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade.